Difficult Conversations, Conversações Difíceis, Douglas Stone, Bruce Patton e Sheila Heen. Algumas pessoas são ótimas comunicadoras, enquanto outras se sentem nervosas apenas com o pensamento de discutir assuntos com os outros. Mas sempre haverá aquela conversa difícil que não poderá ser evitada. Por isso, é importante aprender a lidar com elas. Difficult Conversations é um livro que examina os aspectos que dificultam uma conversa e busca descrever como abordar e manobrá-la corretamente através de tópicos, procurando construir relacionamentos positivos e significativos. Conversas difíceis são todas aquelas que preferimos evitar. Você evita certas pessoas porque não quer ter uma conversa, mesmo que você precise muito. Enquanto você apenas imagina como poderia ser o começo dessa conversa, você já se sente nervoso? Calma! Todas as pessoas, ao menos alguma vez, já passaram por isso. E embora seu instinto seja fugir, a verdade é que evitar conversas difíceis não será a solução. A comunicação é fundamental para a vida, seja para transmitir opiniões, trocar informações ou conseguir o que deseja. Você precisa se relacionar com outras pessoas, mas algumas conversas são mais difíceis de ter do que outras. Uma conversa difícil nada mais é do que um diálogo que representa um desafio. Os tópicos difíceis podem ser variados. Embora a sabedoria popular indique que o futebol e a religião são os principais assuntos que não se discutem, muitos outros podem ser causadores de desconforto, como, por exemplo, pedir ao seu parceiro para parar de fumar. Conversas desagradáveis são frequentemente evitadas, porque os resultados são imprevisíveis e os riscos são altos, o que o deixa vulnerável. Sua mente decide então o melhor curso de ação, mas há muito em jogo para arriscar. Evitar ter uma conversa, porém, muitas vezes só piora as coisas. Enquanto a experiência diz que enfrentar uma conversa criará uma situação muito desconfortável, na verdade você pode aprender com abordagens diferentes a usar a linguagem diplomática certa para evitar um confronto. Digamos que você decida conversar com seu vizinho sobre os latidos noturnos do seu cachorro. Os latidos noturnos do cachorro dele, que impedem que você tenha uma noite tranquila. Por um lado, ele pode ser muito compreensivo e se oferecer para manter o cão sob controle em casa depois do anoitecer, mas ele também pode pensar que você está exagerando e guardar rancor por ter reclamado. Não importa a situação, sempre converse, mesmo que seja difícil. Conversas difíceis não são ideais, mas aquilo que as inspira também não é. Frequentemente, essas conversas valem o esforço se houver uma chance de que possam melhorar sua vida. Portanto, não deixe para lá algo que o incomoda. Em vez disso, aprenda a falar de maneira eficaz. Conversas difíceis incluem culpa, sentimentos e identidade. Qualquer discussão difícil consiste em 3 elementos que acontecem ao mesmo tempo, que são: a conversa, o que aconteceu; a conversa sentimental; a conversa de identidade. A conversa, o que aconteceu, consiste em uma batalha sobre quem está certo. Quem disse o quê e quem fez o quê? Quem está certo e quem é o culpado? Cada parte acredita que está correta enquanto a oposição está errada. Nesse tipo de conversa, é fácil entrar em acusações de má intenção. Por exemplo, na exemplificação de que a conversa difícil fosse sobre convencer o seu parceiro a parar de fumar. Imagine que você decidiu jogar os cigarros fora. Em vez de fazê-lo enxergar o cenário mais provável de que você quer ajudá-lo, seu parceiro pode acusá-lo de ser malicioso, argumentando que você é controlador e quer tomar as decisões em lugar dele. Ainda pior, as coisas podem fugir ao controle, tomando proporções ainda maiores, como quando uma pessoa culpa outra por situações com as quais não tinha nada a ver. Por exemplo, o parceiro dizer que a culpa de ele ter se atrasado para o jantar é de que teve que parar para comprar um novo maço de cigarros, o que, por sua vez, é culpa dele. Já a conversa sentimental trata de emoções. Nossos pensamentos estão cheios de sentimentos. Muitas vezes esses sentimentos se traduzem em decepção, raiva, frustração, medo e mágoa. Esses sentimentos podem até nem ser abordados diretamente na conversa, mas ficam visíveis de qualquer modo. Talvez você se sinta desrespeitado por um colega,
ou ele se sinta magoado porque você disse ou fez algo insensível. Isso faz com que você se questione se seus sentimentos são válidos, apropriados, se você deve negá-los ou expô-los. O terceiro tipo, a conversa de identidade, é sobre o nosso caráter. Esta é a conversa que cada um de nós tem sobre o que essa situação significa. Conduzimos um debate interno sobre uma conversa e se ela significa que somos competentes ou incompetentes, bons ou maus, dignos de amor ou não. Esse tipo de conversa é o que impacta a nossa autoimagem e autoestima. Toda conversa difícil envolve lidar com essas três conversas. Assim, envolver-se com o sucesso requer aprender a operar efetivamente em cada uma delas. Gerenciá-las simultaneamente pode parecer desafiador, mas é mais fácil do que enfrentar as consequências de se envolver cegamente em conversas difíceis. Use a conversa de aprendizado, concentrando-se na curiosidade e observando a sua contribuição. Apesar de que às vezes fingimos, nosso objetivo inicial de ter uma conversa difícil é muitas vezes provar um ponto ou fazer as pessoas fazerem o que queremos. Em outras palavras, para entregar uma mensagem. Mas muitas vezes cometemos erros que nos impedem de conseguir estabelecer essa comunicação. Alguns deles são: evitamos a conversa por muito tempo, porque evitar um problema permite que ele cresça. Evitamos a pessoa. Por ter medo de enfrentar a conversa, passamos a evitar também a pessoa com quem devemos conversar, nos comportando de qualquer maneira que dificulte a discussão, movendo-nos rapidamente, evitando contato ou sendo hostis. Assumimos que somos justos. Nós formamos opiniões com base em experiências e referências passadas, mas não existe, de fato, certo ou errado. Existem apenas interseções de diferentes necessidades e personalidades. Assumimos que somos bons. Geralmente atribuímos a nós mesmos papéis positivos na questão que é confortável para nós. Depois de entender os erros que cometemos, é provável que você descubra que seu objetivo de ter uma conversa específica começa a mudar. Você pensa menos sobre a mensagem que quer entregar e passa a apreciar a complexidade das percepções e intenções envolvidas. A realidade da contribuição conjunta para o problema, o papel central que os sentimentos devem desempenhar e o que os problemas significam para a autoestima e identidade de cada pessoa. Essa mudança de postura é um convite amigável para uma conversa e pode nos ajudar a entender as coisas. Se queremos atingir os nossos objetivos, temos muito que aprender com as pessoas e elas precisam aprender conosco. Por isso, precisamos ter uma conversa de aprendizado. Uma conversa de aprendizado é uma discussão em que tentamos resolver algo sem brigar, culpar, silenciar nossas emoções ou duvidar de nós mesmos. É uma conversa que resolve efetivamente os problemas presentes em conversas difíceis. E para fazer isso, podemos aplicar a conversa de aprendizado por meio de 3 atitudes. 1. Tente descobrir de onde seu oponente está vindo. Em vez de "como essa pessoa pode ser tão irracional?", procure pensar: essa pessoa olha para a mesma situação que eu e chega a conclusões completamente diferentes. Como é a perspectiva dela? Ela sabe algo que eu não sei? Ou ela considerou aspectos em que eu não pensei? Isso fará com que você não se sinta ofendido, pelo contrário, fará com que se interesse genuinamente quando alguém discordar de sua opinião. 2. Não assuma que a pessoa com quem está conversando tem más intenções, e sim concentre-se em suas ações. Seu amigo comenta que você parece cansado e seu primeiro pensamento é que ele pretendia insultá-lo. Não tire conclusões precipitadas. Talvez ele esteja preocupado com você e queira oferecer ajuda. 3. Pare de culpar os outros e comece a descobrir a contribuição de todos para o problema, principalmente a sua. Culpar alguém não resolverá nada. É apenas uma tática retrospectiva que se concentra no julgamento e incita o ressentimento. Em vez disso, sente-se com a outra pessoa e tente resolver a situação juntos. Tente perguntar: como nós dois contribuímos para que isso acontecesse? Seguido por: o que podemos fazer para mudar a situação e seguir em frente? Tente se olhar do outro lado da história e, em seguida, observe toda a situação de uma perspectiva de terceiros. Assim, você pode ter uma boa noção da sua contribuição positiva, ou não,
para a situação a ser discutida. Tenha clareza sobre seus sentimentos e expresse-os de maneira não julgadora. A segunda das 3 conversas, a conversa sobre sentimentos, trata de obter clareza sobre suas emoções. Para fazer isso, precisamos refletir sobre a contribuição, as intenções e o impacto que elas têm em ambos os lados. Expressar emoções abertamente é difícil para muitos de nós. Na verdade, tendemos a evitar sermos muito abertos sobre como nos sentimos, principalmente quando essas emoções ameaçam nos envergonhar. Tentamos ao máximo suprimi-las. Isso é perigoso porque sentimentos não expressados tendem a apodrecer, sempre retornando à conversa de maneira desagradável e nos impedindo de ouvir o outro adequadamente. No entanto, a conversa de aprendizado pode ser novamente utilizada para nos ajudar a lidar com emoções difíceis em 3 etapas fáceis. 1. Você deve descobrir o que realmente está acontecendo em seu interior, e pode fazer isso explorando sua pegada emocional. Esta é a sua maneira de reagir emocionalmente, guiada pelo que você considera seguro para expressar e pelo que você acha que é melhor guardar para si mesmo. Faça a si mesmo perguntas como: de que modo aprendi a categorizar alguns sentimentos como inapropriados? Como lidei com os sentimentos quando criança? E meu parceiro me repreendeu por ser carente quando eu ansiava por intimidade? Explorar sua pegada emocional o ajudará a identificar o que você está sentindo. 2. Em seguida, você tem que negociar esses sentimentos. Os sentimentos não são constantes, eles mudam dependendo de nossas percepções. Assim como na conversa "O que aconteceu?", você precisa se concentrar na curiosidade, no impacto e na contribuição. Se você está discutindo constantemente com seu parceiro, pode valer a pena se perguntar: eu faço suposições sobre as intenções dele? Eu o culpo e ignoro meu próprio impacto? Depois de abordar suas suposições, você começará a se sentir diferente sobre a situação. Se você se ressentiu da sua mãe por sempre incomodá-lo a procurar emprego, pergunte-se: ela realmente faz isso porque quer me punir por não ter sucesso? Ou porque está preocupada com o meu bem-estar? Se for o último caso, considere como isso afeta suas emoções. 3. O último passo é compartilhar seus sentimentos, sejam eles bons ou ruins, de maneira cuidadosa. Se você apenas jogar suas emoções reprimidas na outra pessoa, piorará uma conversa difícil. Quando se trata de se expressar corretamente, você precisa deixar de lado os bons e os ruins. Em vez de dizer à sua mãe que seu comportamento o deixa bravo, procure dizer: fico grato pela sua preocupação, mas não gosto de discutir minha busca de emprego, e me incomoda que você continue trazendo esse assunto à tona, porque isso faz eu me sentir como um perdedor. A solução é que todas as partes compartilhem seus sentimentos de maneira aberta e clara. Não os confunda com fatos. Isso é importante, mas não finja que os sentimentos não existem. Desassocie sua identidade da conversa e evite controlar as reações de outras pessoas. Algumas conversas são muito difíceis porque tocam nosso próprio senso de valor. Uma conversa de revisão do trabalho ou sobre como corrigir um grande erro, por exemplo, ameaçam nosso ego e senso de identidade, questionando nossa competência. Ou até mesmo a noção de que somos dignos de ser amados e apreciados ou não. É uma tendência humana de pensar em termos de tudo ou nada, que pode tornar o nível de identidade da conversa tão delicado. Tendemos a pensar que ou somos ótimos e todo mundo nos ama, ou somos terríveis e indignos de amor. Esse auto-julgamento em termos absolutos, competente ou inútil, mesquinho ou gentil, capaz ou incapaz de ser amado, é limitante porque nada é preto e branco, e como resultado, você pode rapidamente se confundir com sua própria identidade. O primeiro passo para uma mudança real é evitar enxergar sua identidade como uma dicotomia e, em vez disso, encará-la como altamente complexa. Para fazer isso, devemos usar a palavra "e" em nossa identidade. Por exemplo, sou uma pessoa boa e fiz coisas ruins. E estou trabalhando para me perdoar. E ainda sou digno de amor, apesar dos meus defeitos. Alguns passos ajudam a entender e manejar uma conversa difícil sem que você precise se desconectar da sua identidade. 1. Reflita no fato de que sua identidade é composta por muitos componentes. Pense nas diferentes características que você considera importantes.
características das quais você se orgulha e tem medo de perder. Por exemplo, digamos que a característica que você mais gosta em si mesmo é a lealdade. Um dia, no trabalho, você recebe uma oferta atraente de uma empresa concorrente, que você hesita em aceitar, porque isso faria de você uma pessoa desleal. 2. Depois de descobrir quais partes da sua identidade você mais valoriza, comece a criar complexidades. Desviando da abordagem típica em preto e branco para questões de identidade, você precisa desafiar o pensamento de que aceitar o trabalho faz com que você seja desleal. Você foi leal ao seu chefe depois de muitos anos, apesar de ter sido mal pago. Agora, o motivo pelo qual você está considerando esse trabalho é porque deseja mostrar lealdade à sua família, podendo cuidar melhor dela. A maioria das situações não é tudo ou nada, nem a sua identidade. Então, não desperdice tempo e energia lutando toda vez que alguém desafia a sua autopercepção. 3. Equilibre-se durante a conversa. Para fazer isso, desista da noção de que você pode controlar as reações da outra pessoa. Abandonar esse pensamento facilita o foco e a manutenção de uma conversa. Você pode pensar que, se disser algo de maneira específica, seu parceiro não ficará bravo, mas a verdade é que você nunca pode prever essas reações. Quando você concorda com isso, reações inesperadas não serão tão perturbadoras. Lembre-se, você não é ruim porque cometeu um erro. Um problema, uma recusa ou um erro não significam o fim de nada. Existe uma relação entre a facilidade com que podemos admitir os nossos próprios erros e nossas próprias intenções, e o quão equilibrados e fortes nos sentiremos durante uma conversa. E uma vez que você pode admitir os seus erros e emoções, as chances das suas conversas difíceis correrem bem aumentarão imediatamente. Nunca comece uma conversa a partir da sua própria perspectiva. Tente neutralizá-la com uma terceira história. Digamos que você teve um problema com seu colega de apartamento porque nunca lavou a louça. Sua história pode começar dizendo: "Eu faço toda a limpeza", enquanto a história do seu colega de apartamento é: "Você é muito ruim em cumprir com essa tarefa." Bem, nenhum desses é um bom ponto de partida para uma conversa proveitosa, mas esse papo precisa começar em algum lugar. A grande dificuldade das conversas difíceis é que a maioria das pessoas começa descrevendo o problema da sua própria perspectiva, o que automaticamente eleva a barreira defensiva da outra parte, já que parece uma ameaça à autoimagem da pessoa com quem você está falando. Durante uma conversa difícil com um parceiro, você pode dizer algo como: "O que você disse sobre mim na frente de seus amigos me chateou", que eles podem interpretar erroneamente como: "Você não pensa antes de falar e isso machuca as pessoas ao seu redor." O resultado é que o seu parceiro se torna defensivo ou agressivo como forma de proteger a percepção que ele tem de ser um parceiro atencioso e leal. Então, como você deve resolver qualquer problema sem causar mágoas ou provocar defesa? Contando uma terceira história para descrever o problema em termos neutros. Uma terceira história é uma narrativa que acontece a partir da visão de um observador imparcial. Ela aponta a diferença entre os pontos de vista das duas partes envolvidas. O observador imparcial se concentra na diferença entre as histórias das duas partes e não se apoia em nenhuma delas. E uma conversa de aprendizado começa com a terceira história. Voltando ao exemplo em que você e um amigo dividem apartamento, imagine que você recorreu à terceira história. Por isso, a conversa começou com: "Nossas definições de limpeza e nossas preferências por lavar a louça são diferentes. Ninguém julga essa afirmação. Portanto, não há necessidade de alguém ficar na defensiva. Não há mentiras, apenas uma constatação." Com essa abordagem, você e seu colega de apartamento podem procurar uma solução que satisfaça ambas as partes. Começando com uma terceira história neutra, você poderá converter qualquer conversa difícil em uma conversa significativa e produtiva. Insights. Preste atenção à sua voz interior, que observa tudo o que você ouve, faz e lê. Às vezes, essa voz pode crescer em volume e dominar as vozes dos outros. Em vez de silenciar, primeiro ouça. Dessa forma, você descobrirá seus verdadeiros pensamentos e se treinará para ouvir os outros com mais atenção. Não expresse seus sentimentos para outra parte até que esteja claro sobre eles.
Uma vez que você tenha clareza de seus sentimentos, você precisará expressá-los. Caso contrário, ainda poderá sentir o desejo de culpar o outro. Quando expressamos nossos sentimentos, a intenção não deve ser acusar ou culpar a outra parte. Em vez disso, deve ser puramente declarar o impacto sobre nós, para que eles não tenham suposições falsas ou lacunas de informação. Somente quando os dois lados não têm mais o desejo de culpar é que a conversa passa para o estágio de solução de problemas. Ter sua identidade atacada durante conversas difíceis é inevitável. Portanto, o importante é recuperar o seu equilíbrio rapidamente. Para fazer isso, você deve aceitar sua identidade como complexa e verbalizá-la quando os ataques ocorrerem, utilizando a palavra "e". Neste livro, você aprendeu que conversas difíceis são frequentemente evitadas porque você tem medo dos resultados. Felizmente, existem dicas para ajudá-lo a melhorar esses momentos desagradáveis. As conversas "o que aconteceu", "sentimentos" e "identidade" podem ser transformadas em conversas de aprendizado. Concentrando-se na curiosidade, no compartilhamento de sentimentos e na abstenção de culpar um ao outro. Manter essas coisas em mente e contar uma terceira história ajudará você e a pessoa com quem está conversando a ter uma conversa significativa. Você sempre enfrentará conversas difíceis ao longo da vida, mas agora poderá aprender a lidar com elas.